O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme estava escrito na lei do Senhor, todo primogênito de sexo masculino deveria ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecidos o sacrifício, um par de rolas e 2 pombinhas, com toda como estava ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir a lei ordenada. Simeão tomou o menino dos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podeis deixar o teu servo partir em paz. Porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do povo de Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa de tanto de queda como de soerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e de coração. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Padre Givonaldo, Comunidade Católica e Adoração, que nos assiste de casa e os que estão aqui presentes conosco. É Natal do Senhor e que a felicidade desse Natal esteja
conosco e em nós, não como algo que venha externamente, mas algo que esteja no cotidiano, no âmago, nas decisões, no pensamento de nossas vidas. Como falava na noite da vigília de Natal, desse estado de felicidade e de decisão de buscar, de ver melhor, de enxergar. É muito interessante que dentro da oitava nós temos festas como essa. Ontem, Estevão, o primeiro homem a dar a vida por Jesus Cristo. Tem festa de São João Evangelista. E hoje Sagrada Família. A gente olha para esses textos e a primeira alegria que se tem, e aqui eu queria pedir permissão para que a gente fosse a um texto, não vou lê-lo, mas vou trazer a recordação, que na criação, no Gênesis, tem algum detalhe muito interessante. A indagação primeira era que não era bom que o homem ficasse só. O Éden era um lugar onde, essa ideia do Éden teológico, né, é o lugar da plenitude das coisas. Adão tinha tudo. Até essa palavra dele tinha quase tudo. Não precisava gastar sem trabalho, cansar-se, não envelhecia, tinha alimento, tinha a presença de Deus, tinha a graça de descobrir a natureza que Deus tinha colocado a ele. Mas a frase era: não é bom que o homem fique só. Por que eu estou trazendo esse versículo? Porque na constituição da existência, da criação, no sinal catequético, bíblico para nós, é antagônico a tudo que esse mundo tem nos oferecido aí. A raiz do pecado original é exatamente quando eu penso, quando eu vivo, quando eu estou numa perspectiva de mim, de solidão, de autorrealização, de individualidade, de que meu pensamento seja o centro. Aí vem a palavra criadora de Deus e olha para, talvez, Adão aqui, agora eu vou fazer uma hermenêutica bem louca, mas imaginando assim, ele está ficando soberbo. Ele só pensa nele, ele só tem nele para pensar. A vaquinha tinha boi, o galo tinha galinha, e ele estava só. Ele tinha tudo, mas não tinha comunhão, porque faltava alguém à sua imagem. Deus tinha criado o homem à sua imagem, mas não era a imagem encarnada ainda. Deus era espírito. Então, a primeira constituição, e aqui eu já começo a dizer a vocês, nunca pensem a instituição família como algo cultural, social, antropológico. Não. É uma primeira vontade de Deus. Porque se eu não sou pertença de família, e aqui eu estou indo a família do seu pai, de sua mãe, sua família, quando você deixa pai e mãe, geram outra família, e a família fica mais extensa ainda, e a família que seus filhos criarão, que continua sendo a família, ou seja, Deus pensa esse mistério. Deus pensa essa constituição, Deus não pensa solidão. E o que é que o diabo tenta colocar no mundo? A desagregação. Né? Inclusive, a doença da família de pessoas que queiram e querem e vivem isolados. Tem casais que esquecem dos seus pais, né? Isolam-se numa vida a dois, e o filho é o troféu dessa vida a dois e vivem ali num gueto, isolado do mundo. Isso não é processo de família. Não é processo de família. Porque quando a vontade de Deus acontece na vida de Adão, qual foi o louvor de Adão? Ah, sim, Senhor. Agora sim.
Essa não é uma intrusa na minha vida, não é alguém que vem me incomodar. Essa é carne da minha carne, é ossos dos meus ossos. Por isso eu vou chamá-la de mulher, aquela que saiu de mim. Ou seja, aquela que veio para que eu tivesse comunhão e que com essa vida em família eu aprendesse a ter comunhão contigo, Senhor. E trair essa comunhão é perder essa graça. É aí quando você vê que Jesus é pleno em tudo que faz. E que ele não veio revogar nada que ele mesmo já tenha feito como segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus podia ter vindo à terra, descido do céu no meio de nós? Sim, Deus pode tudo. Porque Deus quis se submeter a esta instituição para santificá-la, para dizer, eu fiz assim, eu fui filho. Está aqui descrito, eu fui cuidado, eu me submeti em honra a eles, eu os obedecia, eu tinha unidade com eles, e não foi 2 dias ou 3, foram 30 anos que Deus, Senhor de todas as coisas, o Redentor do mundo, submeteu-se à instituição sagrada, tornou sagrado a família, para lembrar que do Gênesis até os dias de hoje, é dentro disso que é sagrado, que a gente cuida de todas as outras vocações. E esse é o grande e diabólico processo de desagregação, porque o diabo sabe que ele, se eliminar essa estrutura sagrada, se ele adoecer essa estrutura sagrada, ele adoece tudo. Nós ficamos capenga, seremos maus profissionais, constituiremos famílias más, não teremos bênção, nem abençoaremos. Está aí toda a descrição do Eclesiástico. O que um pai tem que fazer, o que uma mãe tem que fazer, o que um filho tem que fazer. Ou seja, é eu que abençoo, eu que renuncio por amor para que meu filho receba a bênção. É o filho que se submete a mim para que receba a bênção. Aí é Deus dizendo que eu só estou na bênção se eu estou inserida nesse mistério chamado família. E não posso estar fora dele. Não há forma, porque Jesus não deu outra alternativa. Ele se submeteu. E quando ele saiu em missão, quando ele casou-se com a missão, o que foi que a mãe dele fez? Honrou ele também e foi com ele para a missão. Percebam que é muito maior do que a gente pode fazer. Ou a gente adoece nossa família dizendo que é a minha vida, é a minha razão de viver, que aí é uma idolatria, a gente adoece a família, ou a gente relativiza ela e joga ela fora. Né? Não presta, porque se não for do jeito que eu quero, não presta. Se as pessoas não entenderem minhas expectativas, não presta. E eu saio descartando. Né? Mas agora vocês podem dizer a mim aqui assim, mas diácono, a origem onde eu vim, eu me encontrei com Cristo agora há pouco. A minha família está adoecida. A minha família não nasceu nesses princípios. A minha família tem vícios, tem coisas muito pesadas e negativas. Eu tenho uma estrutura de família que não é essa do Evangelho. E você acha que Deus te ergueu no meio desse deserto para quê? Que é o Natal, é Deus que veio iluminar as trevas. E se você é de Cristo, você vai ter que ser luz ali, no seio. Se você foi pinçada, só você ou só sua família, é para que você ilumine toda a tua família, para que você seja sinal de soerguimento. E que teu testemunho, que a tua humildade, que o teu amor, como diz Paulo, que perdoa, que suporta. Suportar não é fazer o que gosta ou o que não gosta. Suportar é submeter a sua vontade à disciplina.
Suportar é submeter sua vontade à disciplina e fazer o que tem que fazer e não o que você quer fazer. Quando numa segunda-feira, depois de um final de semana gostoso, e você, no lugar de descansar, você se cansa muito, aí você tem que acordar para trabalhar de 5 horas da manhã. Você tem vontade de fazer? Não tem vontade de fazer. Mas por que você faz? Porque você tem que fazer. Muitas horas na nossa vida e nas nossas relações humanas, a gente não pode fazer o que a gente quer fazer. A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. Porque eu sou chamado a submeter a minha vontade à vontade de Deus. Para quê? Para que eu o honre. E quando eu o honro, ele me honra de volta. Está aí descrito aí. Não é conversa do diabo, está aqui. Ó. Se você abençoa seus pais, a bênção vem sobre você. Então, se você abençoa os seus pais, a bênção veio sobre você, então você abençoa a vida dos seus filhos. Submeter-se vai colocando tudo sobre a bênção de Deus, sobre a vontade de Deus. E quando a gente coloca a nossa vida sobre a vontade de Deus, o que acontece? A gente cresce, torna-se forte e cheio de sabedoria. Porque Jesus fez esse mesmo caminho e nos ensinou a fazê-lo. Mas não, desenvolvemos teorias adversas a isso, né? Eu vou me submeter ao meu marido porque diz aqui, né? Mulher, submetei aos vossos maridos. Mas o que é que o mundo diz? Não. Sede solícito, ou seja, cuide. Preocupe-se em antemão para que o outro tenha bem, tenha estar de graça. Ou seja, facilite, doe-se, coloque-se em estado de serviço como Maria. Aí ele contrarresponde, porque não é uma linguagem machista, é uma linguagem do amor, é uma linguagem de sabedoria no espírito. Marido, ame. Ama. Quem ama engole a dor. Dá sem sacrifício. Renuncia, foca, olha, está atento, perde para ganhar. Não há desigualdade, não há machismo. Há sabedoria divina. Porque se eu coloco em sacrifício, suportando mutuamente, eu faço da minha casa aquilo que a igreja tanto insiste, o santuário de Deus. Porque onde houver briga, discussão, fofoca, aí há tudo, menos o Espírito de Deus, porque ele se retira. Mas aonde há abnegação, obediência, sincero amor, a sabedoria de Deus vem como graça infinita, lhe deixando crescer em vida e em santidade, cheio de uma força que te fará sabiamente viver com abundância. Submetamos a esse grande exemplo, mesmo como Maria e José. Maria tinha sido tocada pelo anjo, falado com o anjo, recebido uma gravidez extraordinária. José leva em um sonho de êxtase, fala com o anjo, muda a sua vida, desestrutura a sua vida, ou seja, inserida no mistério. Mas é isso que eu gosto sempre de lembrar. Mas não sabiam de tudo, ao contrário, eram simplesmente obedientes. Quando Simeão profetiza desse jeito, eles ficam espantados o que ele estava dizendo, porque eles não tinham domínio, e hoje tudo que a gente quer é ter domínio sobre as coisas e pessoas. Eles não tinham domínio, eles eram obedientes, e a graça de Deus ia sendo revelada a ele, como a graça de Deus sobre tua vida só vai ser revelada mediante a tua obediência, e talvez você não veja muita coisa na sua vida, porque você não é obediente. Graça só vem mediante a sacrifício e obediência. Porque a bênção é pré-requisito da renúncia. Eu dou-me, e honro a Deus.
que honrar é muito mais do que obedecer. Honrar é fazer o outro ficar feliz com a existência da pessoa. Aqui quem é pai e mãe de filhos mais velhos e por acaso escuta uma pessoa que não lhe conhece e diz: quem é aquele ali? E você faz: fulano. Que homem abençoado, que mulher abençoada. E o pai e a mãe que escutam uma frase dessa fica fofo, fica alegre, rejubila. Por quê? Porque honrou o seu filho. E quando a gente diz um ditado muito antigo, né? Quem beija a boca do seu filho, a sua adoça. Então, na hora que você honrar com o seu sacrifício, com a sua renúncia, com o seu disciplina ao teu Pai do céu, Ele te honrará de volta, te deixando forte, sábio. E acabo dizendo, queridos familiares, nós somos uma família comunitária espiritual. Lhe digo sinceramente, não há condições de suportar e amar aquilo que a gente não respeita. Que a gente tem venha. Se está difícil amar e respeitar, se está difícil amar, porque você diminuiu sua admiração e seu respeito pela pessoa, pela comunidade, por Deus, aí enquadra-se todas as etapas de sua vida. Você só se disciplina diante de coisas que você respeita, que você admira. Então, a sua família é do tamanho da sua salvação. Você não vai para o céu sozinho. Essa foi uma escolha dele. Quer ir para o céu? Pode olhar sua família e trazê-la junto com você. Todo projeto individual é a raiz do pecado original adoecendo a tua vocação. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Amém.